Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Preto Podcast, entendeu? Aqui no Espaço Cultural Kunta Kinte, lembrando a todos vocês que é sempre uma entrevista com pessoas da nossa cidade ou até de fora, né? Que a gente faz esse diálogo sobre as nossas questões sociais, as nossas questões étnicas, raciais. E hoje a gente tem aqui a nossa convidada, alguém da nossa terra, de Queimados, né, Deise? Quem é Deise? Fala, galera maravilhosa do Kunta Kinte, que nos acompanha nas nossas redes sociais, nossos amigos queridos que fazem parte do Kunta Kinte. É com imensa satisfação, com imenso orgulho. Difícil essa agenda, né, de nós conseguirmos, né, marcar, né? Exatamente isso, porque assim, a gente conhece criança, vai adolescente, se torna adulto, e aí é difícil, né? Mas seja muito bem-vinda, Glauce, nossa querida Gagal, né? Que, assim, eu tenho orgulho de dizer que foi professora de matemática da Júlia no momento lá de adolescência, que a Júlia precisava de um help, e ela desmistificou a dificuldade, né, de entender matemática, ajudou muito a Júlia, te agradeço muito por isso, e seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui. Eu acompanho vocês, assim, acho esse projeto muito bonito, muito potente aqui na nossa cidade, não só na cidade, um projeto como esse na Baixada Fluminense, que a gente sabe nossos desafios, então é muito prazeroso estar aqui conversando com vocês. Show de bola. E aí, como é que você está? Por onde você anda? Como é que está a sua vida? Então, minha vida é uma vida de trabalho. Eu estava brincando. Trabalho, só para situar, né? Eu sou nascida e criada aqui na cidade de Queimados. Sou filha do Nelson e da Kátia. Eu sou caçula entre 3 irmãs, 3 meninas. Uau! Eu sou formada em matemática pelo IFRJ, Campus Paracambi, aqui da Baixada Fluminense. Agora estou concluindo meu mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação, no Cefet. Fui professora da educação básica, tenho algum chão assim, na educação. Fui professora aqui na cidade, que foi um imenso prazer, de matemática. Né? Muito legal. Isso. Muito legal. Então, estou aí trabalhando, agora trabalho mais no terceiro setor, na implementação de políticas públicas e soluções educacionais, então... Tá rica, Jorge. Não, calma aí. Muito bom isso, hein? Muito bom, hein? Legal. Eu já tenho ali uns contatos aqui. Bom, legal, né? E assim, é importante dizer que você sempre foi aluna de escola pública? Sim, eu sou aluna de escola pública, Luiz Guimarães. Legal. Escola onde meu pai estudou. Eu estudei. Também. Você também estudou? Também. Eu adoro falar que sou cria do Guima. Eu falo, gente, eu sou cria do Guima. Então... acho que todos em Queimados. Sim, uma escola grande, assim. Tem bastante influência aqui na cidade, então... Eu amo falar que sou de escola pública, ainda mais nos espaços onde eu estou indo agora. Bacana, eu amo falar que fui professora de escola pública. Legal. E eu amo falar que eu acredito na escola pública de qualidade, né? Bom. Então... Isso é bom. Importante. Mas e aí, matemática? Pô, preto, negona, matemática, por que você não foi fazer pedagogia? Ou história. Brincando, mas matemática é um curso que assusta muita gente. Como é que a matemática entrou na sua vida? Sim, eu costumo, quando eu estou dando aula, eu falo assim, gente, eu sou professora da melhor disciplina da escola. Aí fala, qual? História, português. Eu falo, não, gente, é matemática. Qual é que te dá emoção para reprovar, não vai? Qual é que te deixa descabelo? Eu fico brincando com os alunos, né? Mas assim, a matemática para mim eu trouxe de forma super natural. Assim, a minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todo mundo é bom em matemática. Gente, então, assim, para mim sempre foi natural e eu tinha um estranhamento. Sua irmã fez administração? Então, a minha irmã mais velha, ela é administradora e contadora. A Jéssica, ela é da administração, ela trabalha com gestão de projeto e tal, lá no CIE. E eu sou formada em matemática, só eu que não fui pro lado corporativo, né? Eu fiquei aqui na educação. Então, lá em casa todo mundo foi bom, todo mundo... A gente tinha muito jogo em casa. Então, assim, a questão do jogo e com os números ali sempre foi muito presente. Isso desde criança que você fala? Desde criança. Desde quando eu me entendo por gente, eu vejo matemática. Então,
Oi? Mais influência do pai ou da mãe, né? Se meu pai tivesse vivo, ia falar que era dele, né? Mas a minha mãe é muito inteligente, assim, sabe? Eu acredito que tem mais influência da minha né? mãe. Sua mãe é muito bonita. Muito bonita, muito inteligente. Bacana. E ela é muito boa em matemática também. E a questão do jogo, até o bingo, as cartas. Então, Legal. assim, é bem mais na minha família pai de mãe. Mas na minha família pai de pai, a gente sabe que a influência, né, ajuda-se bastante na gente ver, né, a representatividade. A primeira formatura de ensino superior que eu fui foi em matemática. Foi uma prima minha, que ela foi a primeira da família a se formar. Professora Elane lá do Luiz Guimarães. Então, eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, eu vi ela se formando na faculdade. Eu falei, vou me formar também. Que lindo. Mas eu não sabia ainda que era matemática. Legal. Mas aí seu inconsciente guardou esse momento. Guardei, assim. Então, foi muito interessante. Então, para mim, sim, foi muito natural. E o meu trabalho como professora até fazer entender que a matemática é para todo mundo. A matemática não é um dom. A matemática é sobrevivência. Ainda mais para gente preto, pobre. Bacana isso, hein? A gente precisa de matemática. Ainda bem que está gravado. Sim. Sim. Então, assim, você pegar a matemática e falar, olha, você não precisa ser a melhor pessoa em matemática, não. Não precisa. Eu falo com meus alunos sempre isso. Eu falo, não precisa ser o melhor. Você tem que entender um mínimo. Né? Um mínimo. Porque quando você... E você sabe. Ainda mais quando você vai para a EJA, né? Você sabe. Quando chega alguém para comer feijão na sua casa, tu bota mais água ou menos? Bota mais. A proporção aí, matemática. Legal. A matemática do dia a dia, né? A matemática do dia a dia e brigando com esse currículo que não ajuda, assim, a gente. E aí já entra na questão dos nossos mandatários, né? Que eles contribuem bastante para acabar um pouco, dificultar, né, a vida do professor com esses currículos que eles impõem, né? Como é que você vê essas reformas? Você que fala da questão da educação, como é que você fala sobre essas reformas que eles tentam fazer com o ensino, principalmente quando você fala que é oriundo do ensino público? Como é que você vê isso? Então, a reforma do novo ensino médio, eu entendo que tem que ter reforma, gente. Esse modelo que a gente tem é o modelo lá da época imperial. É um modelo que não escuta a ponta também, né? Então, eu entendo que tem que ter reforma, você tem que mexer sim. Mas tem que ser algo mais bem feito. Tem que ter uma auditoria, tem que escutar o professor, entender o contexto social. Não é feito para dizer essa... Não sei se é problemático falar, né? Mas muitas das vezes falácia do empreendedorismo dentro das escolas, que até influenciam os alunos a não quererem buscar o ensino superior. Com certeza. E assim, os abastados, né? Eles continuam fazendo faculdade. Sim, eles continuam estudando. Sim. E eles continuam tendo física, continuam tendo história. Sim. Quem não continua? Quem não vai ter? A ponta, entendeu? Então, essa consciência, eu acredito, tem que vir de baixo também, das escolas, uma união dos professores, que eu acredito até hoje que não tem. Isso também é proposital. Sim. Proposital. E para finalizar, eu acredito que tem que ser reformado, sim, mas não dessa forma. A forma que foi feita não foi legal. Não foi bom para ninguém, foi injusto. Quer dizer, foi bom para se manter o status quo de alguns, né? O privilégio de alguns, esse ensino que está aí vai manter, né? Justamente. E como você vê o interesse no momento dos alunos em relação à escola, tendo a questão de uma internet, do celular? Como é que você vê isso? Então, vou falar no contexto da Baixada Fluminense, né? Aqui, dentro de sala de aula, eu percebo que não tem mais interesse. Porque a gente vê que tem outras formas de ganhar a vida, né? Então, você viralizar, você já tem um emprego. Só que assim, até você viralizar, e aqueles que viralizam, mesmo sendo bastante, é um em 1 milhão. Sim. Entendeu? Então, assim, uma coisa não impede a outra. Você viralizar não impede que você não possa estudar. Então, assim, quando a mídia não traz esses 2 pontos, isso pode se complementar. Esse equilíbrio. E aí tem essa questão do Estado, tem essa questão também das universidades públicas, que foi atacada, sucateada nos últimos anos. Então, para mim, quando eu era assim, adolescente, minha mãe é empregada doméstica, meu pai era vigilante. Então, meus pais sempre quiseram uma vida melhor pra gente do que eles tiveram. Então, eu agarrei na educação, assim, aqui é meu momento. Eu vou conseguir ter uma vida melhor aqui. Eu vou estudar, eu vou passar, eu vou ser uma boa aluna, e eu vou conseguir. E hoje em dia a gente não vê isso, assim. Eu lembro de uma turma que eu dei ponto. Tu vê aluna excelente, vai fazer o Enem? Não. Por que não? Não tô afim. Sim. 1 ponto, vai?
Um ponto para quem se inscrever no Enem. Pronto. Porque não é só alunos que estão desinteressados. Tem aluno que é bom, você vê que tem uma boa... Não tem essa referência em casa. Não tem uma referência aí. Vida, né? Uma perspectiva, um projeto de vida, assim, né, que está faltando. Então, e esse diálogo entre escola e família também. Então, tem diversas questões que a gente sabe. Mas essa mídia que coloca o Enem e os vestibulares de lado é bem complicado. É bem complicado. Então, assim, quem tem consciência, estimule. Tem que estudar sim, filho. Sim. Vai estudar não? A gente brinca com o Matheus. O Matheus, ele tem 12 anos, meu sobrinho. Eu falo para ele, olha, se não for jogador de futebol, alguma coisa você vai ser. Você não pode ser nada. Sim. Você vai ser alguma coisa. Então, essa coisa do estudo tem que ser tá bem difícil, mas não devemos desistir, né? Não, de maneira nenhuma. Você deve ser uma professora muito legal, né? Porque você é uma pessoa divertida. Ela é divertida mas mesmo. Mas quando tá em sala de aula, consegue levar? Como é que é isso? Sala de aula... Aqui, ó. Eu até trouxe, lembrei. Isso aqui foi um aluno que me deu. Isso aqui, essa agenda também foi um aluno que me deu. Estão te cobrando nota. É uma professora eu não é ovacionada. Eles gostam, não gostam? Então, porque você tem uma linguagem jovem, né? A linguagem jovem, quando eu fui pra faculdade, aí eu... Deixando assim um pouco claro, né? Quando eu fui pra faculdade... a gente tem que mudar o nosso jeito de falar. Tô falando. A gente muda o jeito de falar, pra você ter escuta. Porque pra você aprender a dançar, né? Ser convidado para dançar, você tem que aprender a dançar. Isso aí. Então a gente dança. Sim. A gente aprende a dançar. Sim. Mas na escola, minha linguagem coloquial é um ato político também. Sabe por quê? Porque às vezes na escola onde eu estudei, eu não via pessoas com o mesmo jeito que o meu chegando em alguns lugares. Então, assim, eu falo do meu jeito que eu gosto de falar, é bem natural para mim, porque eu quero que as pessoas entendam. Eu uso cropped, posso ser universitária, eu uso cropped mestranda, minha filha. Eu uso cropped e tô fazendo também... Isso aí não me define, né? Legal. Então, é legal você também mudar, assim, popularizar também o linguajar e o conhecimento. Então, e as pessoas gostam... Eu tento democratizar a matemática. Muito legal. A democratização do conhecimento. Esse compromisso vai fazer com que muitas pessoas, né, que são hoje seus alunos, começam a ter um olhar para a matemática de forma totalmente diferente, né? Eu procuro. Você teve muitos professores assim, você se inspirou? Ou você não teve e falou, quando eu for professora de matemática, vou ser completamente diferente? Como é que é isso? Mais ou menos, assim, acho que foi mais uma necessidade, porque principalmente quando eu fui dar aula no estado aqui, em Queimados, porque quando você dá aula no estado, você se depara assim, caraca, como assim? Mano, elas não querem saber de matemática, elas não querem fazer Enem. E assim, gente, eu estudei aqui, eu participei, eu fui aluno dessa rede, como assim não quer? E muitos professores se esquecem que eram daquele jeito ali. Legal. Aí o professor vai lá e fala, já tá cansado, que tá com razão. É desvalorizado. Você fala sempre de fazer o elevador descer, né? Isso, legal. Aí eles têm essa dificuldade. Eles têm essa dificuldade. Então, assim... Hoje, o Danny Glover que falou isso uma vez, eu gravei, né? Todo negro que sobe, ele tem que fazer o elevador descer para ver se alguém mais sobe. Porque sobe, fica lá em cima, sozinho, olhando para o lado, também não é interessante. Faz o elevador descer. Faz o elevador descer. E... O Emicida já traduziu isso de forma diferente. Né? Lembro da frase. O Emicida, ele fala partiu, voltar e repartir. Isso. Entendeu? Então, são coisas que nós, negros, que, de uma certa forma, ou aqueles que conseguiram atingir um patamar, não vou dizer de excelência, porque são poucos que estão de forma próspera, rico. Mas, intelectualmente, tem uma quantidade razoável de negros que está atingindo um patamar considerável. Então, vamos tentar ajudar mais Porque, na gente. verdade, hoje você é uma referência. Isso é importante. Essa questão de referência eu fico meio... Não, é uma referência. Meio assim, mas essa questão também, quando a gente vai de desencontro, né, que falar isso, fazer o elevador descer, é desencontro com o discurso meritocrático. Que você vem assim, olha, eu consegui... Eu consegui, você é guerreira, Gal. Você é muito guerreira, você conseguiu. Bato palma. Mas assim, não é legal você olhar para o lado e ser a única. Entendeu? Você não é legal você. É legal, poxa, consegui, nossa, mas assim, mas cadê o povo? Então, assim, ser a minoria, eu tô falando de números, né? Não ser a minoria não é legal, assim. E até para discussão, a cultura do ser
é uma pessoa preta, né? A cultura, não é só estar ali, tem que dialogar com isso. E nesses espaços que você está, quem são os iguais a vocês, pessoas pretas que você encontra lá? Onde eles estão? Ou eles não estão lá? Então, Ou mulheres negras também. então esses dias eu já estava dando uma formação para gestores do estado aqui do Rio de Janeiro. E aí, uma colega minha... Tiraram uma foto, e aí uma colega minha pegou a foto, só tinha eu de negra dando a formação, assim, participando daquele diálogo. Eu ainda estou, né? Onde eu estou. Eu sou a única pessoa preta, eu participo de alguns coletivos, alguns projetos. No início do mês eu participei de um projeto de um evento chamado Primeiramente Equidade, lá em São Paulo, e tinha gente do Brasil todo falando sobre políticas públicas. Então, primeiramente, equidade racial. Então, ali é um momento de conversar um pouco, de debater. Porque, assim, no mestrado, eu sou minoria também, porque ciência, tecnologia, pessoa preta, não. Por isso que eu fiz questão de vir de Wakanda. Porque Wakanda é o quê? É um país... Agora, Wakanda é o país que ficou escondido, que é super avançado tecnologicamente, com pessoas assim, super capazes, mas é fictício. Wakanda é fictício mas assim, será que Wakanda nunca existiu? Eu fico pensando assim, se você pensar em Kemet, né, assim, né, o que a gente tem na história de pessoas pretas bem tecnológicas, né, com um conceito de tecnologia bem firme na sociedade, bem avançado, isso não é história só de quadrinhos, isso é uma história real. Mas a gente, é claro que tem a ficção, mas o Egito Sim. sempre foi, considerado a maior, como é que eu falo, com maior sociedade mais evoluída na história antiga, e até pouco tempo jogavam, principalmente no livro de história, que o Egito não era na África, era na Ásia. Sim. Justamente para não qualificar ou dizer que na África tinha essa tecnologia. E vários outros povos. E conhecimentos matemáticos que... Vou falar da pirâmide. Qual o mistério como construir a pirâmide? Gente, foram lá, calcularam, pensaram e fizeram. Aí falaram que são ETs, que tem um mistério. Que mistério que tem, gente? A pessoa preta fez aquilo. Mas aí, mesmo com o Egito, né, sendo reconhecido, o teorema é de Tales, o teorema é de Pitágoras. Exato. Entendeu? Filosofia grega, a maioria do Ptolomeu, né, mas está na conta dos... Grécia, então, assim, Pitágoras estudou no Egito, assim, tem umas coisinhas assim que você pensa que é o pensamento decolonial. Sim. Que é a sua tese de mestrado. Eu trabalho também com viés decolonial. Explico? Com certeza, por favor. Dá esse prazer a gente. Então, existe uma diferença entre o colonialismo, né? Porque o colonialismo é um Estado. Então, por exemplo, a partir do momento que a independência deixou de ser colônia, aí ali é uma coisa firmada. A colonialidade, não. A colonialidade é aquela coisa que fica no subconsciente do povo. Que mesmo com o fim do colonialismo, deixou de ser colônia, mas o colonialismo ainda... os ideais colonialistas ainda permeiam na sociedade. Então, se você pensar que o colonialismo ele se pautou principalmente no conceito de raça, então o racismo ele também bebe dali. Então, por exemplo, o que é a colonialidade? Olha, é isso. Ó, ao invés de falar teorema do triângulo retângulo, eu falo teorema de Pitágoras. Ao invés de falar o que é nortear? Nortear é você olhar para a Europa. Assim, porque está no norte. Diferente assim o Brasil. Então, tudo que você acha bonito, tudo que você acha verdadeiro, colonialidade é Jesus Cristo branco. Entendeu? Que foi pintado... quadro? Oi? Pintado o quadro, né? Foi pintado vários quadros. Maria também, branca, assim. Então, tem outras questões. Então, a colonialidade ela é tão cínica quanto o racismo. E ela vem de um movimento recente, porque já que um movimento decolonial, não nasce na Europa. Ele nasce aqui nas Américas. Então, ele vai primeiro para os sociólogos, Aníbal Quijano, e depois ela vai para a pedagogia. E quando a gente olha a nossa pedagogia, o nosso currículo, ela é uma pedagogia totalmente colonial. Então, pensa, a escola foi feita para preto? Não.
ela foi criada, pensada para preto. Então, a gente ainda traz esses conceitos, até esses... Eu não sei se é conceito a palavra, mas esses aspectos assim, dentro do nosso currículo, dentro da nossa forma de lecionar, inclusive, eu falo, você escuta, eu sou o detentor do conhecimento, você não é, eu te dou o conhecimento, né? Então, tudo isso faz parte da colonialidade, né? É um resuminho. Então, quando a gente pensa na colonialidade, a gente pensa assim, quando você entra na ciência, tecnologia, matemática, a gente pensa várias coisas. Falta de pessoas pretas, falta de mulheres. Mas quando você fala em educação, tem muitas mulheres. Porque se você pegar a data do INEP, se eu não me engano, 2022, no ensino superior as mulheres são a maioria. Mas quando vai para a maioria mesmo é nas licenciaturas, nas pedagogias. Então, aí eu começo a fazer um estudo para tentar decifrando a colonialidade desde o primeiro momento que começou a ler o ato de ensinar aqui no Brasil. Então, aí calha, né? No final de tudo, né? Tem um processo. Depois, quando chega no período da República, para não passar vergonha, fica tentar falar direitinho, tá? Quando você chega na fase ali da República, né, a gente pensa muito, quem vai ensinar, né? O pessoal queria característica do Brasil. Então, quem vai ensinar? Quem vai educar esse povo aqui? E aí vai ser o povo preto? Não, né? Vai ser as damas da sociedade. Então, antigamente, as pessoas se formavam no curso normal e já tinha um concurso, já era concursada. Aí, quando o curso normal, por exemplo, começou a se popularizar, parou de tudo. Acabou, ficou bem... não ficou tão bem quisto na sociedade. Então, assim... E hoje, quando você olha para o curso normal, qual é a característica? Mulheres o quê? Hoje, negras. Mulheres pretas, pobres, negras, que estão ali para uma profissionalização para conseguir ajudar mais rápido. Em casa. Então, quer um dinheiro ali rápido, faz o curso profissionalizante. E aí você vê que também com o tempo a profissão começa, quanto mais vai ficando feminino e mais negro, menos valorizada financeiramente. Salário baixo, tudo complicado, né? Aí na pesquisa eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esses aspectos. Porque durante um período colonial, república, né? Naquele período ali, então já tinha um conceito, né? O homem militar, a mulher professora, né? E até alguns momentos, até recentemente, normalmente a pessoa que ela era militar é sempre casada com uma professora, né? Eram os casais, né? Sim. Essa E também por conta do ser professora é uma tarefa que você consegue conciliar com tarefas domésticas. E tem a questão da maternidade, do cuidado, então o dom natural. Maternidade... E aí? Ai, gente, desde que esse negócio querer falar do meu herdeiro. Então, eu tô pensando aí. Olha, eu vou falar algo assim que eu tava conversando com a Dele antes, né? Quando a gente fala do herdeiro, assim, que eu falei, gente, agora eu tenho que cuidar de alguém, agora que eu tô tendo uma condição de viver. É porque quando meu pai ficou doente, eu era muito jovem, estava no último ano da escola, estava no terceiro ano do ensino médio, então meu pai ficou quase 10 anos doente, a gente ali no cuidado, e meu pai falece, passa um tempo, minha avó foi para minha casa, sim. A gente cuidou da minha avó também, e aí meu pai faleceu, minha avó faleceu. Aprendi muita coisa sobre a vida, sobre como é que é o ser humano, mudei muito, foi um processo transformador. Agora eu não quero cuidar de ninguém, não tô afim, não. Agora eu quero pegar um pouco para mim. Quando eu tô emancipada. Mas deixa eu ficar pelo menos um aninho ali vivendo um pouquinho minha vida. Eu e meu marido, a gente curtindo, viajando. Né? Que agora, que a gente que é preto, a gente corre mais, né? Para chegar no lugar. Continua morando em Queimados? Continuo morando em Queimados. Porém, das pontes aéreas da vida. Eu tô meio lá e cá, vou para São Paulo. Graças a Deus, quando eu fui para São Paulo, eu conheci bastante gente. Então, conheci outros projetos. E quando eu saí daqui de Queimados, foi muito importante para mim, até como profissional, sabe? Para abrir assim a cabeça. Falar, gente, existe um mundo de possibilidades, sabe? Porque quando a gente fica cansado de ser professor de educação, fala, vou fazer o quê, Deus? Eu gosto da educação. Sim. É difícil, sim. Mas eu gosto da educação.
é o que me move também. A gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, porque a gente passa muito tempo trabalhando. Puder trabalhar fazendo aquilo que gosta. Não é? Então, eu tô com isso, daí eu falei assim, gente, e tal. Aí eu vi outras possibilidades, conhecendo pessoas que fazem trabalhos muito, muito legais e tal. Aí o pessoal também foi gostando do meu jeito, gostando da pesquisa em si. Até dos movimentos de democratização até da tecnologia em si. O que é a tecnologia? Está na robótica, né? Você fala. Robótica. Não, estou na tecnologia. Legal, mas a robótica. Aí com a robótica. Eu tenho um flerte com a robótica e com a inteligência artificial também. Tá muito empoderada, cara. Inteligência artificial. Essa inteligência artificial tá levando muito preto já para cadeia. Hein? Você pode começar a trabalhar melhor essas questões. Elas ficam, a inteligência artificial, quantos % de probabilidade de acerto? Tem uma pesquisadora chamada Nina da Hora. Ela é daqui de Duque de Caxias. E ela trabalha com racismo cibernético. Então, ela faz essa crítica. Então, por exemplo, quando a gente está no Instagram, que tem um podcast legal para fazer. Ela é maravilhosa. Ela até lançou um livro falando sobre os algoritmos, como é que funciona, até porque que gente preta não consegue alcançar os mesmos números e tal. Ela lançou um livro há pouco tempo. E ela fala muito sobre isso, assim. Ela tem um vídeo dela que ela explica esse reconhecimento facial. Essas coisas que tem na internet. Vamos ver como é que vai ser você há não sei quantos anos. A gente não sabe para qual banco de dados vai a nossa imagem, entendeu? Então, esse cuidado. E a gente tem que pensar em inteligência artificial por conta do próprio nome, inteligência artificial. Toda inteligência artificial, ela imita um comportamento humano. Ela é programada. Então, se eu for programar uma inteligência artificial, eu vou programar a partir dos meus preceitos. Então, se está uma equipe programando um carro que dirige sozinho e para reconhecer pessoas, né, para parar, para quando ver pessoas atravessando, e esse carro não reconhece pessoas pretas, tinha preto na equipe? Não. Então, por isso que é uma questão. Então, por isso que a importância de pessoas pretas ocuparem todos os lugares. Sim. Todos os espaços, porque aí a gente consegue fazer a diferença. Incluir um pouquinho a temática, né? Tudo que se faz não inclui a questão racial, né? E tem que incluir, porque senão a gente vai continuar... Essa invisibilidade incomoda muito. Sim, que é o que faz a gente, esse reconhecimento facial ser dessa forma. Tem uns vídeos no YouTube que botam aquela máquina que sai espuma. Aí quando coloca a mão de um preto, a espuma não sai, mas quando coloca um papel e um branco, a espuma sai. Então, assim, tem toda essa questão da tecnologia, a gente tem que ter muito cuidado e atenção. Por isso, toda vez que eu vejo um lugar de preto, eu falo, vamos prestar atenção na tecnologia, porque ela está definindo nossos destinos também. Sim. Entendeu? A gente tem que pensar um pouco isso. Sim. Então, quando eu estou com professora de matemática na sala de aula, eu falo sobre isso. Né? Olha... Que hoje, é claro que tem um pouco de teoria da conspiração, né? Mas o celular hoje, no usar o celular, você quando faz uma pesquisa, daqui a pouco você recebe um monte de pesquisa baseado naquilo que você fez. Isso, por causa do algoritmo. Entendeu? Então, além de controlar um pouco o que você faz, ainda te induz também a seguir um pouco uma norma, né, que eles fazem, né? Então, você não chega na sala de aula e fala assim, olha, queridos, os algoritmos, eles funcionam dessa forma, então não é coincidência que aparece. Tem uma inteligência por trás, talvez nem seja uma inteligência artificial, mas tem uma tecnologia por trás que te induz a isso, e é a serviço do capitalismo em si, você tem que prestar atenção nisso. Então, você quando traz a questão do capitalismo, né, até que é um debate que já está ficando meio ultrapassado, né? Capitalismo e socialismo, quer dizer, ultrapassado pela questão das sociedades modernas, que muitas das vezes é sempre uma mescla, né? Sobre as duas concepções de questão econômica. Mas, ultimamente, o pessoal fala muito no comunismo. Você, dentro dessa esfera artificial, tem uma briga de... uma polarização dos Estados Unidos com a China. A Rússia também fala sobre essa questão da inteligência artificial. Os Estados Unidos parece que baniu o TikTok, que é russo. Aqui tem uma coisa do
eles fazem um programa, né, na internet que impulsiona. Como é que é isso? Como é que é essa questão de robô? Como é que é isso? A robótica ela está entrando agora na educação, até na educação pública, por conta de um capitalismo que precisa de mão de obra. Assim, ninguém é bonzinho assim, né? Então, e é porque algo que está acontecendo socialmente. Então, para mim, esse movimento tudo vem por conta do capitalismo. E essas tecnologias chegam nos países, igual o TikTok chegou lá nos Estados Unidos, o Uber chegou aqui no Brasil, e aí como é algo que não foi assim, pensado pelo Estado, né? Existia um aplicativo que facilita a vida, entrou no meu país, não pensei sobre ele. Não pensei em lei trabalhista sobre ele, não pensei na ética sobre ele, não pensei como é que o meu povo vai se comportar. E vai de encontro com isso. Isso. Então, essa é uma forma. É uma forma. Então, você não tem esse debate social. Então, quando os Estados Unidos entende que o TikTok, por alguma questão, não vai fazer bem para o pessoal, tem a questão assim, né? Um pouco... Agora, hoje, os Estados Unidos é um colonial moderno, né? Ele é colonizador. Talvez isso também porque não foi ele que pensou aquilo ali, né? Não, é só por conta da ideia. Assim, porque lá pelo que eu entendi, eles enviam muito. Tem algumas pesquisas que só vai da China, que só vai se inclusão para a China. Que a gente tem uma guerra. Antes é uma guerra fria, Estados Unidos e Rússia. Só que hoje tem uma guerra de tecnologia, né, contra a China. E de alguma forma também as informações passam, né? E aí, o mais importante é que se eles estão um conflito entre eles, uma briga de tecnológica, eles estão brigando tecnologicamente e o Brasil. E a gente aqui, que a gente vem recebendo essas coisas todas. Isso. E aí, quando vem um presidente ou um projeto que fala, vou regularizar o Uber. Gente, se eu sou uma empresa e eu não posso te contratar do jeito que eu quero, porque uma empresa de fora pode chegar aqui e você prestar serviços de maneira qualquer. Então, aí volta um pouquinho o que você estava falando sobre a questão do empreendedorismo, né? Isso, que você é um sobrevivente e te rotulam como empreendedor. Porque... Mas quem é que... Fala, gente. Quem é que gosta de se ver como vítima? Esses pessoal de mimimi. Gente, pessoas têm que se ver também como herói. A gente não tem isso nas escolas, né? Sim. A gente não tem isso do outro. Eu quero ver pessoa como herói. Então, eu sou empreendedor. Eu faço meu dia. Eu não tenho patrão. Mas eu enriqueço alguém. Eu enriqueço uma galera que eu não gosto de assumir, né? Que você está enriquecendo essa pessoa. E você não vai ser rico fazendo Uber, entendeu? Você não tem seguro, você não tem direito. Se furar um pneu, você que vai pagar. Se fizer isso... E é uma profissão que eu entendo, né? Por conta... E por que também vai? É tudo uma coisa ligada da outra, né? Se a forma de trabalho aqui não fosse tão ruim, se a postura do chefe não fosse tão... por uma postura de rei, assim, né? Eu mando, você obedece. Talvez essa relação do CLT que a gente lutou tanto para ter, CLT, e bem também a questão dos direitos humanos, quando você fala de colonialidade, né? Nada foi dado, foi tudo conquistado com sangue e suor. Sim, então, assim, muito, né? CLT é o direito que demorou para ser conquistado. E aí você fala, não preciso dessa CLT. Então, assim... liberdade para discutir com o patrão. Porque eu não quero ter patrão. Eu faço meu horário. Né? Eu faço meu horário. Então, assim, é uma questão... É bem mais complexo do que falar assim, tecnologia, não é? Eu acho que a gente também, enquanto sociedade brasileira, a gente tem que olhar para dentro também, porque aqui a gente tem pessoas muito legais. Você vê, nesse tempo, até no mestrado, a gente encontra pesquisadores muito interessantes. Como a Nina da Hora, Baixada Fluminense, mulher preta, né? Que é reconhecida fora do Brasil, sim, mas aqui é pouco conhecida, entendeu? Então... E o engraçado é que muitas mentes nossas não estão nem mais no Brasil. Já foram, né, principalmente para os Estados Unidos. E aí o papel da educação nisso, né? Como é importante você Então, falando ainda da educação, como é que fica a questão do sistema de cota? Que foi muito debatido, ainda é debatido. Como é que você vê essa questão aí? Esses dias um rapaz que eu trabalhava, ele falou assim, Glauci, é muito difícil esse negócio de cota. Você é uma menina inteligente, esforçada, você é a favor de cota? Claro que não, né? Claro que eu não sou a favor de cota, eu queria as terras.
E das terras. Eu gostaria das terras. Para poder trabalhar e sobreviver, né? Então, as Legal. terras aí que deram lá, não tem como devolver as terras, não? Exato. Mas aí, então, acho que a cota. Tu acha, assim, né? E acabou a discussão ali. Parar, né? Aí acabou a discussão, que não teve mais o que fazer, né? Então... voltar Então. a 1850, né? Para ver, né? A lei das terras, né? Não é, gente? Então, olha só. A pessoa fala assim, a pessoa bota a cota, porque é migalha. Uhum. Claro que é, eu queria as terras. Sim. Entendeu? Mas dentro do que a gente quer, e não é isso, não estou te dando um título, não estou te dando um diploma. Estou abrindo um pouquinho, dando uma brecha para você correr atrás e fazer o teu. Porque quando você entra no ensino superior, você sabe que a parte mais fácil foi entrar. Ali é uma caverna do dragão para sair, que é difícil. Sim, exatamente. Entendeu? Se manter, né? E As pessoas te respeitarem. Porque mesmo você depois com o seu diploma aqui bonitinho, você como pessoa preta, você não é assim, olha. Não, lugares que dá. O engraçado que eu acho engraçado que o sistema de cota não veio para a mesa para ser debatido, né? Houve algumas falas na contramão, mas eu acho que não houve, até porque o sistema de cota ele só faz uma discriminação positiva, ele não facilita para ninguém. A quantidade de nota para você entrar naquela faculdade continua a mesma. Chegou lá, tem que correr igualzinho. Você tem que atingir. Se você não atingir aquele patamar de nota, você não vai entrar. Mas ninguém fala isso. Aí você que você está sendo facilitado. E não é bem assim. Pegar um ônibus, 2 trens para chegar, andar 15 minutos para estudar. Isso aí tudo tive que fazer para tirar a nota igual a pessoa que morava na esquina da faculdade. Então, assim, essa parte ninguém conta. E aí você repara também que quando começa o ingresso de pessoas pretas no ensino superior, o ensino superior acabou, não presta mais, né? Esse movimento é interessante perceber, né? Que ultimamente... porque, se eu não me engano, assim, a nível nacional, a cota ela tem pouco tempo. Assim, não tem ainda... Não, ela, de uma certa forma, a gente pode falar aí, desde quando a primeira gestão do Lula, 2013... né, que foi instituído o ensino da Lei 10.636. Mas aí o sistema de cota, 10 anos. Isso, estão falando 10 anos. Assim, nacionalmente, 10 anos. Então, 10 anos, depois de 10 anos, passou a não prestar a universidade, né? Muitas mulheres, muitas pessoas pretas. Levando em consideração que eram 2% de negros na universidade, hoje já somos 50%. Assim mesmo, algumas pesquisas... né, que escondem ainda esse quantitativo, né? Porque as pesquisas que aparecem, elas sempre passam um ar de desconfiança. Né? Mas até se eu fosse pensando no opressor, eu também pensaria nisso. Olha o que aconteceu em 10 anos também, né, gente? Hoje em dia, a gente tem meu sobrinho que estava falando, ele é um menino preto, retinto, que se olha no espelho e fala, eu sou muito bonito. Esses dias, para eu vir aqui no podcast, eu comecei a assistir alguns vídeos, e eu vi 2 ex-alunos meus aqui, o Cairon e a Letícia. Que lindos! Aí ele estava aqui. Quando você vê essa galera, na idade deles, não era daquele jeito ali, não. Isso, né? E eu lembrava deles assim, em sala de aula, assim, sabe? Então, quando uma vez eu fui dar uma aula, assim, eu fazia faculdade também, né? Eu me justificando. Aí era um negócio de folclore na escola, do primeiro segmento do ensino fundamental. Aí tinha uma menina. Era todo mundo da mesma comunidade, da igreja, aquela coisa toda. Aí, o que aconteceu? Fui lá, coloquei, a diretora pediu para fazer uma coreografia para a festa do folclore. Aí eu conversei, gente, a gente é da mesma igreja, vamos botar a coreografia da igreja aqui. As meninas lá, arrasou, vou falar para a diretora, pode ser de igreja? Pode. Então, ficam ensaiando enquanto eu estou aqui estudando para minha prova. E vida que segue. Fui lá. Depois eu pensei nisso, estava tudo lindo. Uma menina, na época, 8 anos, assim, ela... Ô, Tchê, oi. Mas eu sou da macumba. Aí eu, pronto. Ela, eu não vou dançar isso, não. Eu, tá bom. Menina, pelo amor de Deus, não dá uma problema pra tia, não. Bota lá, vai. Quando a menina volta no outro dia, ela sabe como é que ela veio? Ô, tia...
o Estado é laico. 8 anos. 8 anos, mas o Estado é laico mesmo, né, gente? Eu posso dançar. Eu posso dançar essa música. Se combinar dela dançar um ponto também. Olha, que aprendizagem. Aí menina... E eu falei, mas eu não posso... Eu podia assim, né? Não tá errada, né? Não tá errada. Aí a gente teve que reformar tudo, tive que trabalhar. A gente teve que mudar, né? E foi uma coreografia legal que todo mundo participou. Legal. E foi uma música da Ginga da Isa, e tinha uma parte que era só um atabaque, assim, né? Sim. E ela fazia uma dança da religião dela. Então foi muito bonito, assim. Então, assim, ela deu uma lição para mim, que na época eu já estava fazendo projeto com a Lei 10.639. Então, assim, já estava com... Mas não estava tão envolvido ou comprometido. Estava pensando na faculdade, né? Pensando na faculdade. Então, você trazendo isso, dá para entender por que às vezes alguns professores agem de forma tão equivocada, né? Porque na realidade você, professor, não dá aula numa escola. Sim. Então esses planejamentos, essas correrias, aí faz de qualquer jeito só para poder fazer. E não é isso. Porque acaba marcando a vida de uma criança. E talvez se você não fosse negra, ia manter aquilo ali e a fala da menina não ia soar para nada. Mas eu acho que fundamentalmente, assim, trabalho de escola, de fazer decolonial, de pensar nas mulheres em matemática, tecnologia, ciência, tudo isso é porque eu sou uma mulher preta. Tudo isso é porque eu sou uma mulher preta. Meu olhar de uma mulher preta. Então, assim, que eu tive a sorte de encontrar pessoas que me ensinaram bastante. Então, a faculdade foi um espaço onde eu aprendi muito sobre a minha cor, sobre o meu lugar, e onde eu sofri muito também por conta da minha cor e do meu lugar. Como assim sofreu muito? Primeiro que eu era minoria, número ali, né? E segundo, que você via, assim, um professor, o diretor falar para você, professor, ela deu meio ponto, ele deu meio ponto para mim, não deu para mim. Mas você não tem que olhar para o lado, não. Você não tem que olhar para o lado, tem que ver o seu. Não. Uma confusão com o professor não vale a pena. Então, ficou nisso, assim, 4 anos nisso, sabe? Vendo ele dando 3 décimos, mas mais você um não. De homens, mais professores do que mulheres. São mais professores do que professoras, mais pessoas brancas do que pessoas pretas. E o curso de matemática, os professores de matemática, de cálculo, tem um valor, né? Tem um degrau, né? São mais inteligentes, assim, né? Matemática, física e química. São pessoas crânias, assim, então as pessoas acabam dando mais valor para essas disciplinas do que para as disciplinas pedagógicas. Então, você está ali naquele espaço, você quer participar também, você não quer ficar para trás na matemática, então vai eu atrás também, entendeu? Eu não quero ficar assim, eu sou só boa naquilo. Não, e falar sobre racismo, eu quero falar sobre aquilo ali também. Sim. E aí, na faculdade tinha muito essa coisa. E a gente tem que olhar para o lado assim, gente preta tem que olhar para o lado sim. Porque quando a gente tiver racismo desse mundo, a gente vai olhar para o lado. Porque se a gente não olha para o lado, como é que a gente muda o nosso local, né? Onde a sociedade nos bota? Então a gente tem que olhar para o lado sim. E aí eu fui, questão na escola, falar que não tem como os egípcios, eu vi de um professor universitário, estudado fora do Brasil, que não tinha como os egípcios serem avançados na matemática. Eram negros, né? Negros. Não, e se tinha, era porque o Egito é muito perto da Europa, e eles cataram da Europa. Então, assim, tu escutar essas coisas assim de um professor assim, universitário, estudado, né? Que deveria estar preparado para estar ali. Aí, o próprio processo de mumificação é todo o sistema, né, medicinal, né, que a gente tem ali. Toda a medicina se tem. E ali foi o primeiro lugar que começou a trabalhar de dissecação de corpo. Sim. Então, tem vários conhecimentos que estavam na África, e sem contar do Egito. Tem outras culturas que a gente passou a descobrir há pouco tempo por causa dos estudiosos brasileiros que estão estudando África e ao mesmo tempo a gente está tendo a oportunidade de ter biografias africanas a falar da África, né? Sem olhar eurocêntrico. Né? Então, a gente hoje está conhecendo mais o que é o continente africano com as suas belezas. Né? Sim. E é muito legal esse movimento, né? E por isso que aí dá esperança de dias melhores. E a gente vê, mesmo que não é o ideal, né, gente? Que a gente queria ter mesmo. Mas a gente vê pessoas jovens, Black Power nas salas de aula. Na minha época não tinha assim Black Power. A pessoa escolheu o cabelo que quer ter.
Entendeu? Isso aí é muito diferente. As pessoas se sentirem bonitas. Turbante, né? Os turbantes nas ruas, as cores. Porque tem essa questão da cor. Eu conheço gente preta que não usa amarelo, que não usa vermelho, que não usa aquilo, outro. Então, assim, você vê o colorido. Como é bonito você olhar para alguns continentes africanos que tem essa cor, que nem está aqui, né? Bonita, você vê que combina com a nossa pele, como a nossa pele brilha com isso. Então, assim, é muito bom, mas tem muito o que melhorar ainda, né, gente? Sim. Mas eu acho que tem uma esperança, precisamos assim. ter muitas gagaus aí por essa sociedade, né? Sendo mas referência, precisamos reproduzi-la, né? Em vários momentos, né? Tem outras legal. Pessoas, assim, e vai todo mundo. Digo reproduzir e pegar a tua imagem, porque eu vejo que falta para uma criançada negra um pouco mais de referência, de positividade de pessoas negras. Sim. Porque a gente, até um certo um tempo atrás, a gente, quando falava de personalidades negras para poder fazer esses trabalhos socioculturais, a gente ficava muito no campo do futebol e da música. Hoje não, é muito bom falar de Conceição Evaristo, é muito bom falar intelectualidade, pela cultura, bacana mesmo. Transversal, importante. Justamente, Silvio Almeida, a gente tem hoje uma quantidade que sabe falar dos nossos mestres e doutores que a gente conhece de queimados. Muito bacana isso. Então isso é muito bom. Gisele, Michel, você, muito bacana isso. Legal. Pessoas nossas que a gente conhece, né? E só assim, falou matemática, né, do intelectual do ser matemático. Se eu falo 2 mais 2, 4 e acabou, né? É bem mais complexo entender isso aqui. Então, às vezes, pensa que é intelectual, mas é bem mais fácil fazer aquela continha ali, ficar ali, do que entender e mover uma sociedade que nem aqui vocês fazem. Como é que eu tenho que tentando fazer passeio de formiguinha, vamos ali, gente, pensar em tecnologia. Então, assim, para mim é muito confortável ficar fazendo conta, fazer uma mestrado sobre contas e ficar na conta, álgebra. É super confortável, tem que pensar em quê? Assim, pensar muito, que é muito difícil. Mas dá a sensação que é mais mecânico. Né? É muito mecânico, assim. E aí eu não vou olhar para o que está pro lado. Eu não vou olhar quando grita assim, ó. Tem que educação, direitos humanos nas escolas. A gente tem pessoas que estão protestando contra o seu próprio direito. Que escola que formou essa galera? Eles estão protestando para não ter direito. Isso aí é a falta de direitos humanos dentro da escola. Entendeu? Então eu percebo isso, eu vou para a sala de aula, vamos estudar estatística. E estatística de pessoas negras que morrem, e estatística de mulheres, vamos aqui, ó, ensino gráfico, ensino tudo, mas eu dou meu recado também, né? Mas aí faz parte da força de vontade de cada educador. Porque hoje, trazer para o contexto da realidade da vida social. A gente vê que uma das dificuldades da implementação, mas já temos 2 décadas, aí a implementação da 10.639, é justamente porque temos uma quantidade de professores que ainda não conseguem criar uma empatia, uma simpatia com a necessidade de botar em prática o ensino, né? Da África e da cultura negra. E acaba que a matemática acha que não precisa, né? Galera da matemática fala, não, isso aí é pessoa de história. Exato. Isso aí é geografia, sociologia. Agora, a matemática, não. Não vai cumprir lei, não, matemática. Então, assim, e é até confuso, eu falo, é um lugar muito positivista, racionalista, aquela coisa toda. Isso aí não é comigo, não. Então, isso aqui não é comigo, não. Minha ciência, minha ciência exata, não. Isso aqui não é para mim. E aí, quando você fala que você não está trabalhando com social também, é porque eu não sei matemática. E dá rotulada aí. E dá só rotulada, assim, que eu não sou matemática, assim, que eu não sei fazer matemática. E matemática consegue versar com religiosidade? Eu esqueci o nome do filósofo, gente, perdão, mas ele tem um filósofo que diz que a matemática foi o jeito que Deus teve para escrever o mundo. Então, assim, eu amo assim, a matemática, ela conversa. Ainda mais assim, essas coisinhas da Bíblia, a Santíssima Trindade, para ter um plano que ter 3 pontos. Assim. A questão do infinito. Olha, o que é o conceito de infinito do que Deus também? Não tem início, não tem fim. Infinito é só infinito. Então assim, é religioso. Tem também uma explicação matemática do início da
Mas a gente tem que pensar no Big Bang, que não é uma unanimidade, não. Não. Na ciência, ele tem o Big Bang lá, eles falam tal, mas assim, tem muitas coisas que também não explica. Uma teoria que foi bem aceita, né? Mas muitas coisas que não tem explicação, né? Que não atende. Mas a ciência, eu posso falar um pouco mais sobre a religiosidade, porque a ciência, tecnologia e religião, eu acredito que... Eu fui nascida, criada no berço cristão, mas eu não consigo olhar as coisas assim, não vou olhar para isso. Eu vou olhar para isso sim, vou poder debater sobre isso, vou montar minha fé e vou seguir o que eu acredito, né? E aí, o que eu falo assim, por quê? Quando eu penso em ciência, em ambiente, meio ambiente e cristianismo, aí você fala, nossa, Deus criou o céu e a terra para o homem dominar, então eu posso desmatar tudo, eu destruo tudo, eu acabo com tudo, eu furo petróleo, eu destruo pessoas, tudo, porque eu sou o dono disso. Então, e aí quando disse, né, que a Terra que girava em torno do Sol, porque a gente que é o centro, a gente que é o escolhido, o planeta Terra. Ele que deu, tudo gira em torno da gente, sabe? Então, tem essa coisa de inflar o nosso ego que a religião traz pra gente, que isso é bem complexo, que é diferente da religiosidade das tribos indígenas, que vê o mar como vivo, vê o rio como vivo. As religiões de matriz africana, que você entende como o mar não como algo da natureza, um conceito científico fechado, é algo vivo e que é essencial para a nossa sobrevivência. Então, quando tem algum indígena que ele fala assim, não está lutando pelo rio, está lutando pela sua existência aqui na religiosidade, e entende-se que ele precisa daquilo para viver, e é verdade até cientificamente. Sim. Então, assim, quando pensa no... Eu acho que a religião, ela falha muito nisso. Falha. E quando você pensa em Jesus... esse dia eu estava conversando com ele, Jesus foi lá, Jesus não, Deus primeiro, né? Moisés, Deus ordenou que abra-se o mar. Se o mar não fosse nada, como que Deus ordenou alguma coisa a ele? Se não fosse vivo também. Jesus falou para parar, amansar a maré. Mas a quem a maré? Não precisava? Se isso não, a conexão assim com a natureza, a questão da sustentabilidade, que está em alta e tal, é bem complicado aqui o cristianismo, essa destruição, por conta da combinação cristianismo e capitalismo, influenciou essa destruição aí nesse mundão. Então, assim, eu acredito que muitas coisas ruins na sociedade, o cristianismo, não estou falando só da igreja católica, não, porque também, quando estava chicoteando, Lutero falou nadinha. Aí, assim, não estou falando no cristianismo, assim, no geral, ele tem uma parte de responsabilidade nisso. Historicamente, a maioria das guerras que a gente tem é tudo provocada pela religião. Isso. A religião é o primeiro pontapé inicial para poder... Relação de poder, né? De mandar e obedecer. E a gente tem que pensar e ter muito cuidado com pessoas assim, antirracistas, sabe? Porque a gente tem que entender que a mão que bate em mim porque eu sou preta é que está batendo na outra porque é de religião africana. Vem do mesmo lugar, meu filho, é a mesma mãozinha. Então, a mão que bate em mim porque eu sou mulher... bati você porque é um homem preto. Então, assim, a gente não tem que se reconhecer. Agora eu sou cristã, então não vou eu sou minha religião. Não, porque você demonizar a religião de matriz africana, você está contribuindo diretamente com o racismo. Com certeza. Entendeu? Mas é porque, primeiro, há o racismo. Por que não há essa mesma demonização com outras religiões? Só com a religião de matriz africana? Ou diretamente para ela? Porque já tem um racismo embutido nessas posturas da maioria dessas pessoas. Que é porque a pessoa vai no cinema ver o filme do Poseidon, acha lindo. Se colocar uma Iemanjá lá, menina... Botou aí o Machado. Botar Xangô. Se botar Xangô ali, menina, acabou-se tudo. Vou fazer protesto, vão orar o cinema. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, assim, com pessoas... Poderíamos trabalhar as religiões matriz africanas de forma mitológica, né? Como trabalhamos os deuses gregos, né? Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que no fundo, parece que a sociedade brasileira, no Brasil, é muito inclinada a acreditar. Porque eu não tenho medo eu assisto Poseidon porque eu não acredito em Poseidon e pronto. Agora, se aquilo ali me incomoda muito, será que é porque no fundo eu não acredito nisso? A gente tem que repensar o que a gente acredita ou não também. Porque se não
não é uma coisa que faz parte de mim, se está tendo ou não está tendo, ninguém reclama. Então, eu acredito que a mitologia grega também é uma religião bem quase morta também, não sei se está morta, mas assim, não tem tanta expressão assim, do que a religião de matriz africana, que cada vez está crescendo mais. Agora tem livro. Quando você estuda muito sobre racismo, você tem que estudar um pouco sobre a religião de matriz africana, então que é a legal. cultura negra, você não tem como estudar a cultura negra desassociada à religião de matriz africana. Cultura nenhuma, eu religião, acho, né? Porque faz parte. Sim, com certeza. Mardezinha, como sempre, Muito bom, eu tô né? aqui Quanto já aprendizado, né? Ai, gente. falando Muito legal. Faço- Muito legal. Tem que fazer, já faz um agendamento com ela, porque é tão difícil de Mas encontrar o com Conta ela. Quem Tem, gente. Muita coisa pra colaborar com Não, a a gente. gente precisa dos seus serviços. Com aqui, certeza. Ai, Fazer uma assessoria parceria. pra gente. Com certeza, muita coisa legal. Muita vocês coisa também do que têm muita você coisa falou, legal. mas a gente Muita coisa precisa, legal. principalmente sobre essa visão mais moderna, não só da tecnologia, mas também do empreendedorismo, essas coisas a gente precisa. Assim, vamos dar uns vegetais aqui. E a gente tem que fortalecer com o quê mesmo, porque a gente está falando de Queimados, que não é só uma cidade de dormitório, fica localizada na Baixada Fluminense, Sim. quase 70% das pessoas são pretas, Isso aí. mas quando você olha para a educação, é onde tem muita baixo índice, né, de qualidade de educação e extremamente violenta. A gente está lá, a cidade da Baixada Fluminense está no topo, e nacionalmente... Quando você fala que mora em Queimados, como é que as pessoas lá veem você? Ou você não fala? conhece. Aí eu falo que eu sou de Queimados, eu falo, eu sou de Queimados, vai Como é mexer que com... você consegue, né? Porque a primeira coisa, como é que você consegue morar naquela cidade? Não. Quem escuta um pouquinho é porque a gente está entre as mais violentas. Então, a gente está entre as mais violentas agora. Por exemplo, aqui, mesmo sendo uma cidade de dormitório, a gente é uma cidade tranquila. Você sentava, eu ia da casa da minha avó até a minha casa andando. Então, aí é uma coisa. Agora, quando você entra esses índices de violência que tem aqui na cidade, índice de violência na Baixada, onde tem muito preto, a educação muito ruim, e esses movimentos aqui é muito bom porque não tem mídia. Porque lá no Rio de Janeiro tem mídia, né, que faz algum projeto, alguma coisa. Aqui não. Aqui vai fazer um projeto grande, enorme. Vou instalar lá em Queimados, onde nada se vê, não tem nada. Não vai vir. Então, a gente tem que fortalecer os nossos dentro aqui, procurar diálogo, para nos fortalecer, para tentar mudar esse contexto que a gente está. Trabalhar um pouquinho mais em rede. Isso, trabalhar em rede. Conversar Conversar com pessoas até do Rio lá. Olha, a gente vamos tentar um diálogo, porque é interessante, sim. Porque dá a sensação que aconteceram muitas coisas, mas todo mundo isolado. Aí fica Isso. E principalmente quando fala de dados, entregar dados para a Secretaria de Educação. Essa aqui é dado, a gente precisa fazer alguma coisa. A cidade, olha só o que está acontecendo. Então, assim, a gente precisa ter um movimento, sim. Então, por isso que é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é legal sentar e conversar, entendeu? Bons frutos virão. Nós é que agradecemos. Foi, assim, maravilhoso. Eu vendo você, assim, um orgulho, né? Uma família maravilhosa, muito bom ver que aquela jovem que era catequista de crisma, com aquele jeito engraçado, continua essa essência, né? E voou, né? Hoje uma mulher intelectual, de grande referência, isso é muito importante. Tu até ficou assim, né, gente? Tô me sentindo, hein? Tô me muito feliz sentindo. mesmo, assim, muita saúde. Cuida da sua saúde mental para continuar aí, porque os desafios virão mais e mais, porque você vai crescer muito e de alguma forma vai incomodar, né? Infelizmente, a gente sabe, porque a gente não vê muitas pessoas, muitas gagaus por aí, mas assim, que muitas virão, né? Muitas meninas e muitos meninos virão nessa pegada aí. Vou te convidar para ir lá na minha escola. Uma mulher preta, quando se move, né? Se mexe, né? Toda sociedade. Um abraço na família e tudo de bom. Obrigada mesmo. Gente. Foi um prazer. Então, estamos aqui terminando mais um episódio do nosso Preto Podcast aqui no Espaço Cultural Conta Quem Tem, e até a próxima. Um abraço a todos. Pensei que ia ficar nervosa. Mas foi tranquilo. Foi bom.